A sessão de votações desta terça-feira no plenário está prevista para começar às 2 da tarde. A Carol Nogueira traz mais detalhes sobre as perspectivas de votação para a semana. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Vera. Pois é, acabado aí o prazo das convenções partidárias, a campanha eleitoral começou nos estados, os deputados estão cuidando disso, né, da própria reeleição ou da campanha dos seus candidatos nos seus estados. Então, o que é combinado sempre, né? São essas semanas de esforço concentrado, é assim que se chama esses momentos, essas pautas que são fechadas durante algumas semanas. É o caso dessa semana, que os deputados são então todos convocados para vir votar alguns assuntos urgentes, como a gente viu na matéria, uma série de assuntos estão aí em pauta. Essas medidas provisórias, são 10 medidas provisórias que perdem a validade até a data das eleições. A gente vai conversar um pouco, então, com a deputada Érica Cocai, que é do PT aqui do Distrito Federal, sobre a pauta para essa semana, começando pelo dia de hoje. Na pauta de hoje tem uma série de urgências para alguns projetos e dois projetos muito importantes. Um deles que trata, deputada, da liberação do capital estrangeiro para a compra de companhias aéreas nacionais. Qual que é o posicionamento da senhora sobre esse projeto? Tem acordo para a votação desse projeto? Eu queria dizer que muitas vezes a urgência do governo não é a urgência da sociedade. Via de regra, este governo, que é campeão em falta de popularidade na história desse Brasil, tem medidas que são medidas sempre para entregar o patrimônio deste país para o estrangeiro, para as empresas estrangeiras. É a tentativa que fez de privatizar a Eletrobras, que em verdade nós conseguimos, no esforço da própria sociedade civil, tirar da pauta deste ano, mas a tentativa de a todo momento tentar entregar o pré-sal. Eu diria que a todo momento se tira uma lasca do patrimônio nacional e se coloca numa bandeja de prata e se entrega ao capital internacional. É a mesma coisa com as empresas aéreas. Esta concepção de que 100% das nossas empresas podem ter, o capital estrangeiro pode representar 100% das ações das nossas empresas aéreas, isso é um atentado. É um atentado. Isso não existe em quase nenhum país do mundo. Em quase nenhum país do mundo nós temos as empresas, o capital estrangeiro ocupando 100% das ações das nossas aéreas. E, aliás, essa concepção, ela vai gerar emprego não no Brasil, ela vai gerar emprego em outro país. Nós estamos vivenciando um desemprego histórico na nossa nação. Para além disso, ela está dentro de um projeto que a sociedade talvez não tenha percebido, mas de privatizar a Embratur. Mas ela será mantida, ainda que privatizada, por recursos da loteria, por recursos que deveriam ir para as ações sociais. Recursos da loteria serão utilizados para manter uma empresa privada que vai estar coordenando o turismo no Brasil, num país que tem um potencial turístico imenso. Para além disso, nós temos outras medidas, por exemplo, de tentar recrudescimento penal, no que seria atentados. Em verdade, não são atentados. Da forma como está, com esse tipo de concepção tão larga, estar ali embutido uma criminalização dos movimentos sociais. Pode-se definir atentado como manifestações da própria sociedade contra a retirada de direitos ou em defesa do Brasil. Então, portanto, nós temos uma pauta que, via de regra, ela pode não representar os interesses da sociedade. Eu me refiro que há pautas também, como as medidas provisórias dos caminhoneiros, que são pautas que precisam ser honradas, porque foram negociadas num momento extremamente delicado, extremamente tenso da nossa história, com a greve dos caminhoneiros. O governo não pode simplesmente fechar acordos e depois rasgar os seus próprios acordos. Olha, porque aí vai se caracterizar ainda mais como um governo golpista. Deputada, então, para as medidas provisórias, a senhora acha que tem algum acordo para a votação? Essas três medidas provisórias que estão prontinhas para a pauta aqui no plenário, duas delas uma delas, por exemplo, acaba com o pedágio para os caminhões vazios, né, de eixo suspenso. Outra obriga a Conab, a Companhia Nacional de Distribuição e Abastecimento, de contratar 30% do frete com autônomos, cooperativas. Para isso, a senhora acha, então, que tem acordo? Pode ser que vote essa semana mesmo? Nós temos que analisar, porque as medidas provisórias chegam de uma forma, os acordos são feitos de uma forma e muitas vezes eles se transformam aqui dentro da Câmara. Mas penso eu que o governo tem que honrar
honrar os acordos que foram feitos com os caminhoneiros. E outras pautas são pautas contra a nação. Eu diria que, para além disso, esta medida que chega aqui na Câmara de taxar o rentismo, ela precisa ser avaliada, mas é preciso taxar o rentismo. O rentismo está levando metade do orçamento brasileiro. Nós temos um Brasil que é extremamente cruel. Me lembro o poema de Augusto dos Anjos, quando diz que a mão que afaga é a mão que apedreja. A mão que afaga do governo, que afaga o rentismo, que está levando metade do orçamento brasileiro, que está indo para cobrir os juros e serviços da dívida, é a mão que apedreja o povo brasileiro, porque os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência, estão todos congelados por 20 anos. Então, portanto, nós precisamos analisar uma taxação do rentismo e, a partir daí, fazer justiça no nosso país.